Oi, gente. Hoje é dia de uma das minhas colunas prediletas. Vai interessar a 7 pessoas mais. E na coluna de hoje eu vou falar de literatura, especificamente do meu escritor predileto. Se você gosta desse tipo de material, de conteúdo, inscreva-se no canal para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E um beijo, um abraço, um aperto de mão, um agradecimento especialíssimo a todo mundo que assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Valeu demais, gente. Muito obrigado. Eu hoje vou falar do escritor que eu considero o meu predileto. Assim, eu acho que eu nunca li tanto um mesmo autor e nunca livros de uma mesma pessoa me marcaram tanto. Assim, eu estou falando do escritor norte-americano James Ellroy. Claro que eu adoro um monte de escritores, leio muito Balzac, que eu sempre gostei, adoro Roald Dahl, tanto os livros infantis quanto os contos adultos do Roald Dahl me marcaram muito. Gosto muito de pessoas que fizeram não ficção, Nick Tosches, Peter Guralnick, são caras que realmente me marcaram, assim, o novo jornalismo americano. Mas esse cara, James Ellroy, é uma obsessão, assim, desde que eu li o primeiro livro dele. Não é o primeiro livro que eu li, não é o primeiro livro dele. Esse livro aqui, Dália Negra, é um clássico da literatura policial. E é estranhamente, misteriosamente, sombriamente, um livro meio autobiográfico do James Ellroy, e eu vou explicar por quê. Quando Ellroy era criança, ele era filho de pais divorciados e a mãe dele chamava Geneva. A mãe dele trabalhava como enfermeira e era um espírito muito livre, assim, uma mulher que gostava de sair, gostava de se divertir, tinha um monte de namorado, uma mulher que para a época pegava mal, digamos assim, uma mulher tão livre assim, que curtia a noite e tal. A gente está falando de 1950 e poucos, né? E, infelizmente, a Geneva foi assassinada. Em 1958, ela foi estrangulada e o corpo dela foi encontrado num terreno baldio. E esse crime chocou, né, marcou demais o filho dela. E ele nunca se livrou de um certo sentimento de culpa, assim, né? Porque ele tinha brigado com a mãe, ele tinha falado para a mãe dias antes que queria que ela morresse, aquelas coisas que criança fala quando tá numa briga muito, a mãe não deixou fazer alguma coisa e tal. O nome do James era Lee, ele mudou o nome depois para James, o nome dele é Lee Ellroy. O assassinato da Geneva marca demais o menino e ele começa a se tornar um colecionador obsessivo de material policial, digamos assim, tanto romances quanto histórias em quadrinhos e recortes sobre crimes acontecidos na cidade de Los Angeles, né? E esse material todo vai se tornar a base da literatura que ele faria depois. O James Ellroy fez vários livros antes do Dália Negra, teve uma vida muito difícil, ganhou a vida trabalhando como carregador de taco de golfe, roubou, foi ladrão, inclusive, ele furtava casas, ele teve problemas super sérios com remédio, com drogas, ele foi preso várias vezes. Tem uma autobiografia dele que chama My Dark Places, Meus Lugares Escuros, que eu recomendo demais que você leia. É uma das autobiografias mais bonitas, assim, comoventes e tristes que eu já li. Assim, é muito, muito pesado, mas é incrivelmente bonito e você consegue perceber de onde vem a fascinação dele por essa morbidez, por esse submundo da vida de Los Angeles, né? O James Ellroy lança o Dália Negra e o livro é um mega sucesso e ele se torna, digamos, um sucesso do dia para a noite, sendo que ele já tinha uma carreira de vários anos, já tinha lançado um monte de livros, né? E ele lança na sequência 3 outros livros brilhantes que formam o chamado Quarteto de Los Angeles. Se você quer começar a ler o James Ellroy, eu sugiro que você comece por esse Quarteto de Los Angeles, tá? Ele começa em 1987 com esse livro, Dália Negra. No ano seguinte, ele lança The Big Nowhere, que no Brasil chamou O Grande Deserto.
Em 90, ele lança LA Confidential. Vocês devem conhecer o filme, né? O filme com o Russell Crowe e a Kim Basinger, né? Los Angeles, Cidade Proibida, Cidade Confidencial, não me lembro como é que chama em português, mas é um livro absolutamente sensacional. E o último livro dele dessa trilogia de 92 chama White Jazz, Jazz Branco. São 4 livros absolutamente espetaculares. Se você curte literatura policial, isso aqui é o santo graal, é o cânone. São 4 livros. Eles são histórias sobre o submundo de Los Angeles, que reúnem basicamente os mesmos 8 ou 10 personagens que seguem todos os livros. De novo, a Dália Negra, O Grande Deserto, The Big Nowhere, LA Confidential, Los Angeles, Cidade Proibida, Cidade Confidência, não me lembro como é que chama, e White Jazz, Jazz Branco. Os 4 saíram no Brasil, eu recomendo que você leia na ordem. Eles são livros fantásticos, mas eles são livros, digamos, mais convencionais, né? Com começo, meio e fim, com uma estrutura narrativa incrível, mas convencionais, né? Uma estrutura convencional de romance policial. É que a maneira como James Ellroy escreve realmente é única. Ele tem uma maneira de escrever diálogos, ele faz os melhores diálogos que eu já li, assim, junto com possivelmente o George V. Higgins, também que é um grande, grande cara. Mas as histórias dele, assim, quando elas vão ficando cada vez mais esquisitas e mais inacreditáveis e mais pesadas e mais violentas. E quando você acha que ele já chegou no limite do absurdo, ele vem com uma coisa que simplesmente te arremessa da cadeira no chão. Assim. Ele realmente é um cara muito surpreendente. Eu recomendo demais que vocês leiam esses 4 livros na sequência. Quando o James Ellroy poderia se aposentar em 92, depois de ter feito White Jazz, né, de completar essa trilogia, essa tetralogia de Los Angeles, ele simplesmente veio com uma trilogia que era ainda mais experimental e, na minha opinião, mais espetacular. E eu acho que, para mim, são os melhores livros policiais que eu já li, a melhor trilogia, que começa com esse livro aqui, Tabloide Americano. Essa é a versão americana. Saiu em português, com Tabloide Americano, e é um livro lançado em 1995, em que o Ellroy começa uma trilogia chamada Trilogia do Submundo USA, Underworld USA, em que ele mistura romance policial com não ficção. Então ele conta histórias, basicamente, do underground americano, começando no fim dos anos 50, início dos anos 60, juntando máfia, governo americano, assassinato de John Kennedy, assassinato de Martin Luther King. São livros que misturam realidade e ficção, tem personagens reais, o Hoover, o chefe do FBI, né? Tem o John Kennedy, tem a Marilyn Monroe, tem muitos atores e atrizes. Ele tem, como os livros dele são muitos deles passados em Los Angeles, tem muito essa pegada, essa junção com o cinema. Então ele fez, na sequência, 3 livros que são absolutamente fantásticos. Ele demorou mais tempo para fazer esses livros, porque eles são livros em que ele desenvolveu uma narrativa quase telegráfica, né? O James Ellroy, ele desenvolveu um estilo de escrita de frases curtas, sem adjetivos, sem vírgulas, quase telegráfico. Ele fica irritado quando você diz que o estilo é telegráfico, ele acha que é minimalista ou econômico e tal. Mas a melhor maneira que eu tenho de descrever é isso, né? Então, são três livros na trilogia Underworld USA. O Tabloide Americano, The Code 6000, que no Brasil chamou 6.000 em espécie, lançado 6 anos depois, em 2001, e depois, 8 anos depois, ele encerrou a trilogia com Blood's a Rover, que no Brasil chamou Sangue Errante. Os 3 saíram pela Record, são livros inacreditáveis. O meu favorito dos 3 é o primeiro. O Tabloide Americano é um livro que eu releio, cada 2 anos eu releio ele. O 6.000 em espécie é basicamente um livro experimental, 600 páginas, sem uma vírgula e sem um adjetivo. É uma coisa inacreditável. Assim, se você gosta de escrever, gosta da arte da escrita, é muito legal ler o 6.000 em espécie. Eu só li ele no original em inglês, então não sei se a tradução em português manteve essa característica. Imagino que sim. Mas é bizarro, assim. Você começa a ler
e você percebe que você está lendo uma coisa diferente e fica imaginando a destreza técnica que você precisa para contar uma história em 600 páginas inteira nesse ritmo alucinante que ele tem de frases curtas, sem vírgula, sem adjetivos nenhum. É um texto absolutamente brilhante assim, para quem escreve e para quem lê também, porque a história é maravilhosa. Então eu recomendo demais essa trilogia Underworld USA, mas leia depois do Quarteto. O Quarteto é a melhor introdução ao James Ellroy. O Ellroy esteve no Brasil, eu tive a sorte ele veio para Flip, eu tive a sorte de conviver com ele por quase uma semana. A gente ficou batendo papo muito sobre boxe, sobre literatura, ele é obcecado por boxe. Ele me contou que ele era fã do Éder Joffre, ele viu o Éder Joffre ganhar lutas em Los Angeles em 1961, se não me engano, e eu botei isso numa matéria da Folha, e aí foi muito legal porque quando o Ellroy foi para São Paulo lançar o livro dele, que eu acho que ele estava lançando o Bloods a Rover na época, o Sangue Errante, promoveram o encontro dele com o Éder Joffre. Então você procurar no YouTube você vai encontrar aí o encontro de James Ellroy com Éder Joffre, deve ter sido muito emocionante pelo vídeo, foi uma coisa muito bonita. Mas foi demais assim ter a chance de conversar com James Ellroy, entender um pouco a cabeça dele, né, como ele escreve. Ele é um cara totalmente avesso a novas tecnologias, ele não tem rede social, não tinha celular, odeia esse tipo de coisa, escrevia à mão até hoje, e é impressionante como que um cara consegue escrever histórias tão fantásticas assim, à mão, né, sem nenhum uso de computador, ou sem poder, tendo que basicamente reescrever. Se você errar alguma coisa, ele tem que reescrever tudo do zero, assim. É demais. Não usa computador, pelo menos não usava, escrevia tudo manualmente, tinha anotações gigantescas sobre os enredos dos livros. E nos últimos anos, assim, nos últimos 15 anos, 20 anos, 15 anos, né, desde 2009, o Ellroy lançou uma série de livros, alguns muito bons. Perfídia é um livro muito legal, outros nem tanto. Saiu uma biografia dele agora, que parece ser muito legal, que eu não li ainda, mas eu recomendo demais, galera. Se você gosta de literatura policial, esse livro aqui, comece por Dália Negra. É um livro para mudar a sua vida. E se você gostou de Dália Negra, leia o Quarteto de Los Angeles e depois emende nisso aqui. Olha, se você confia, não precisa confiar em mim, confie, por exemplo, em Aldir Blanc. Eu vi uma matéria uma vez, o Aldir Blanc, grande compositor, gênio, dizendo que era um dos livros favoritos dele. E é mesmo. Todo mundo que gosta de literatura policial tem que ler Tabloide Americano e conhecer a obra de James Ellroy. Beleza, galera? É isso aí. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, gosta dessas histórias sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Você assinando, custa R$20 por mês. Você tem acesso a mais de 300 textos que eu já escrevi nos últimos 3 anos, exclusivamente para o site. Você tem acesso a 65 cursos, links de vídeos de cursos, debates, workshops que a gente já fez no site sobre cinema, música e livros. Valeu, galera. Obrigado. Até amanhã.